Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 13 de dezembro de 2025. Na medida que o tempo passa e agora tudo é muito rápido, tudo está acelerado, estamos nos últimos anos da grande transformação deste planeta Terra, que chamamos de transição planetária. E apesar de ter certeza de que as coisas vão finalizar de uma forma pacífica e tranquila e suave, porque foi mudada a linha de tempo em 2010, ainda assim estamos num período de grandes turbulências e poderia ser diferente. Mesmo com a linha de tempo suave e tranquila, já que a linha de tempo do Armagedon foi extinta, poderia ser diferente. Mas então por que não é diferente? Por que ainda estamos passando por tantas tribulações? Por que a humanidade ainda precisa conviver com tragédias, com desgraças? E não estamos aqui falando tragédias da natureza, que essas sempre existiram e faz parte também da limpeza da consciência de Gaia. Falamos aqui das tragédias criadas pelos humanos. 90% ou mais do sofrimento que os humanos passam neste tempo final de transição são provocados por seres humanos, irmãos contra irmãos. Somos uma grande família de almas e viemos aqui experienciar e sentir, obviamente, cada um do seu jeito, na sua forma, dentro da sua consciência e no seu tempo. Mas viemos aqui animados como uma grande turma escolar que vai numa excursão. Todos estão embarcados no mesmo ônibus, no mesmo trem ou no mesmo avião e vão para uma experiência fantástica. Então, por que não se aproveita este tempo maravilhoso de aprendizado, de deguste das coisas maravilhosas que este planeta nos oferece? Sabemos que tudo faz parte das experiências e do aprendizado e da evolução da consciência. Sabemos que não há o bem e o mal, há apenas aprendizado. Mas também sabemos que agora, neste final de ciclo, todas as consciências já sabem a diferença entre a prática do amor e as práticas na ausência de amor. Não existe o bem e o mal como se acredita, mas existem vibrações no amor e na ausência de amor. Esta é a diferença que há. Vemos ainda, infelizmente, uma grande parcela da humanidade que já aprendeu as lições ministradas nesta escola, já tem a consciência das suas ações, mas a própria consciência que ninguém vai ficar sabendo das suas maldades, das suas más ações, na sua vida dentro da escuridão, já que a falta de amor é realmente o breu, a noite escura da alma. Poderia ser diferente se mais consciências despertassem para esta realidade, porque não há nada e ninguém que possa mudar as leis divinas da criação. Se aqui é uma escola e nós somos seus alunos, obviamente há uma direção.
que pensou, desenvolveu, criou e colocou em prática aquilo que nós viemos aqui vivenciar, experienciar. E essas normas são absolutas porque ninguém pode alterar qualquer norma. É preciso disciplina. A disciplina é o primeiro parágrafo do regulamento que rege o bom andamento de qualquer coisa. E a disciplina também organiza os nossos pensamentos, as nossas ações e o resultado de tudo isso. Poderíamos aqui interpretar de muitas maneiras aquilo que é denominado amor e aquilo que é ausência de amor. Mas não vamos aqui perder muito tempo, porque todos vocês já entendem isso. Todos vocês sabem, porque todos nós, humanos, chegamos ao final de um ciclo onde todas as lições foram colocadas, experienciadas e afirmadas na nossa personalidade, na persona que nós somos, na consciência que cada um é no momento atual. Não há nenhuma consciência humana que não saiba realmente se está fazendo a coisa dentro do amor ou da ausência de amor. Todos sabem o porquê de cada ação, de cada prática. Se as lições fossem aprendidas mais rapidamente e colocadas em prática mais rapidamente, muitas dessas dores, desse sofrimento, dessas desgraças que acontecem no planeta poderiam ser evitadas. Porque mesmo que seja um evento natural, mas é a natureza. Mas a natureza é uma consciência. Ela precisa se limpar, se livrar dos miasmas que nós criamos com os nossos pensamentos e nossas ações. Então as pessoas dizem, por que então que os bons pagam? Se aquelas pessoas são do bem, aquela comunidade é pacífica, e por que sofre as consequências de um evento natural? É preciso então lembrar aqui mais uma vez que nós somos almas muito velhas. Temos centenas, muitos até têm mais de 1000 encarnações aqui nesse planeta Terra. E em algum momento no passado, todos nós cometemos falhas que exigem reparação. É certo que muitos de nós já reparou tudo que tinha dependência. Então agora não precisa passar por certas situações de dor e de sofrimento. Mas muitos ainda não terminaram aquelas parcelas do carnê. O carnê de prestação que cada um tem. Muitos pagaram os seus atos no desamor. Ainda no tempo da Lemúria, quando a Lemúria afundou, faz muito tempo, algumas orientações que nos são passadas dizem que em torno de 700.000 anos atrás. É muito tempo. Mas as civilizações foram se refazendo e foram se aperfeiçoando, e também muitos foram se perdendo, e depois passamos então, recentemente, há 12, 13.000 anos atrás, quando Atlântida afundou. Foi mais uma forma de limpeza. Lembrando que Atlântida tinha conseguido, como civilização, um patamar tão alto, que esteve prestes a
fazer a transição planetária da Terra. Faltou muito pouco. Poderíamos hoje estar há 12 mil anos na nova Terra. Mesmo que os outros planetas do Sistema Solar ainda estivessem atrasados, mas nós poderíamos termos adiantado o nosso tempo. E nós estávamos lá. Nós estávamos na Lemúria, estávamos na Atlântida, estamos aqui hoje. As almas são eternas. Poderia ter sido diferente. Atlântida afundou porque houve corrupção. Havia um conselho dos 5 que administrava tudo. E 3 dos 5 eram sempre, obviamente, do lado da luz, do amor, do bem. Mas as sombras também têm seus representantes. E os 2, ardilosos que eram, e como são sempre as sombras, compraram a troco de valores como sempre existiu e ainda existe no planeta Terra. Como se diz, e como eu aprendi desde criança, quando alguém vende a sua alma, é um pacto. E depois vem, como hoje tem, tantas pessoas que eu já atendi, que vêm choramingar porque tem pactos com os trevosos, e hoje sofre perseguições de obsessores, porque fizeram esses pactos, venderam a sua alma, se venderam, os vendilhões. Aí quando se interpreta a parábola do Cristo, quando ele expulsou os vendilhões do templo, quem são os vendilhões do templo? As pessoas acham que eram comerciantes. Alguém que estava lá vendendo bugigangas dentro de uma igreja. É normal que as pessoas pensem assim, mas não é verdade. Os vendilhões são aqueles que se vendem, se corrompem e corrompem os outros. E assim as desgraças se somam e se sucedem. Porque existe a lei do retorno, a lei da compensação, a lei de causa e efeito. Então poderia ter sido diferente? Sim, poderia ter sido diferente. E poderia ser diferente hoje. Mas ainda existem reparos. Se a linha de tempo de 2010 mudou para o não Armagedon, porque atingiu a massa crítica mínima, obviamente. Se a massa crítica mínima foi atingida, significa que o outro lado ainda é grande, é potente, tem força. E ele se manifesta, porque resiste para não ser dissolvido. Porque agora, na medida que a luz se intensifica, as sombras vão ser dissolvidas, naturalmente. E é o que nós vemos hoje. A briga desesperada das sombras que não querem que a luz remova os obstáculos que criam as sombras. Quantas vezes foi dito aqui que a sombra nada mais é que um obstáculo entre a luz e a sombra. Tira-se o obstáculo, desfaça a sombra. Esta resistência está acontecendo no planeta Terra, porque o grupo que se comprazia na ausência do amor tiraram um proveito. Mas esse proveito foi conseguido em cima do sacrifício, da dor e do sofrimento daqueles que são justos, que são bons. É um tempo triste para quem entende quem somos de verdade, para quem entende que somos almas e não somos corpos que têm uma duração apenas de uma existência. Nasce, cresce, vive e morre, como se diz. Não é verdade. Aqueles que
estão naufragando nas suas próprias mentiras, no seu ego profundo, pegajoso, como uma areia movediça. Estes seres humanos acreditam que, no final da sua existência, tudo acaba. Então tem que tirar todo o proveito possível. Mas eles não têm a consciência, porque não querem, porque todos sabem que o caixão não tem gavetas, não tem cofre, não tem chave, tem parafuso, pregos. Entrou, não sai mais. E não se leva nada, a não ser as suas ações, que ficam impregnadas nas memórias da própria alma. Os registros de todas as ações praticadas, boas ou não boas, no amor ou na ausência de amor. E esta configuração, esses registros formam no perispírito um molde para a próxima encarnação. E nesta próxima encarnação, o corpo físico moldado em cima do corpo etérico, que é o molde da alma, vai criar um corpo com tendências para certas coisas que podem acontecer num corpo, como sabemos, doenças, defeitos, situações de dor, de sofrimento, tendências de vícios, de situações mentais, psíquicas, porque aquela alma precisa se lapidar, precisa harmonizar as suas frequências. Então ela vai desenvolver um corpo, vai fazer um projeto encarnatório, vai encarnar em famílias, em países, em lugares adequados para que possa expurgar as suas pendências. Poderia ser diferente? Sim, poderia ser diferente se a consciência de cada um soubesse disso e praticasse as boas ações, porque tudo que se faz para algo ou alguém, se faz para si mesmo. É a lei justa do universo. Se o ego não fosse tão desequilibrado, tudo poderia ser diferente. O ego não é um mal. O ego não é o nosso inimigo. O ego, ele é o ponto de equilíbrio que a alma precisa para criar, desenvolver algo. É o estímulo. Mas ele tem que estar no controle. Tem que estar no seu equilíbrio. Nem mais, nem menos. Porque aquele que não tem nada de ego se torna uma pessoa, um ser humano quase que inútil. Parece que nasceu sem nenhum propósito, porque não tem aquele gosto de criar, de fazer, de avançar, de progredir, de desenvolver qualquer coisa. Mas isso também não seria tão problemático, porque se atrasa um pouco, mas não cria débitos. O problema é o contrário, quando o ego é muito inflado. O desejo do poder, o desejo de ter, o desejo de se mostrar, o desejo da visibilidade. Para ser visível tem que subir na cabeça dos outros, porque senão ninguém enxerga no meio daquela multidão enorme. É um erro. Mas vai dizer para o egóico isso? Ele sabe. Ele quer assim e não aceita nenhuma outra opção. Poderia ser diferente se os corações fossem mais puros. A pureza do coração é a pureza da alma, é a pureza da consciência.
Por isso que quando Cristo anunciou a Boa Nova e disse que o ciclo terminaria e uma nova terra surgiria, uma nova terra sem dor, sem sofrimento, porque não seria mais de provas e expiações, seria um mundo de regeneração. Que é o que está chegando agora, já tanto falado e anunciado, mesmo que alguém não acredite, não importa. Ninguém vai mudar os planos divinos para os mundos. O Cristo disse que os mansos e os puros de coração herdariam a nova terra. Como é fácil hoje identificar quem é manso e puro de coração? Basta olhar as suas ações, basta olhar o modelo que eles seguem. Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Também é uma parábola. Não precisa a pessoa provar nada. Diga quem você idolatra, quem você defende. Não precisa falar nada. Só dizer isso. A quem você serve? Como disse também o Cristo, não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. César representa a sombra, o ego, o mal. Deus representa o coração, o amor, a consciência plena, a luz. Nós já passamos pelas experiências. Quando Cristo veio há 2000 anos, ele veio anunciar o final desse tempo. Durante tantas e tantas e tantas encarnações, nós aprendemos a cocriar na luz e na sombra, aprendemos todas as possibilidades. Tivemos ainda, a partir desses 2000 anos, depois da vinda do Cristo, em média 20 encarnações, porque nesses últimos milênios a média de cada encarnação é em torno de 100 anos. Então, numa média de 20 encarnações. Se nós não estávamos prontos lá na época do Cristo, tivemos tempo de nos prepararmos para o agora, neste momento atual da Terra. Ninguém vai poder alegar que não sabia, que não aprendeu, porque esquece as vidas passadas. Pode dizer o que quiser. Nós não precisamos lembrar das vidas passadas, nós só temos que ser o melhor hoje. E o melhor hoje cada um sabe como fazer. Não tem ninguém que não saiba. A nossa consciência tem dentro dela os registros que estão no subconsciente, mas ele avisa toda vez que nós vamos fazer qualquer coisa, se aquilo é ético, se não é ético, se é bom, se não é bom. E não é aquilo que é bom para mim, para você, é aquilo que é bom para o todo. Aquilo que é honesto não causa jamais problemas para quem pratica a ação e para quem sofre a ação. Não há outra maneira, e é fácil de compreender e de entender. O planeta Terra é uma consciência feminina, já foi dito aqui outras vezes. E como consciência feminina é mãe, e mãe zela pelos seus filhos, e para seus filhos tudo provém, porque ela jamais deixaria faltar algo para um filho seu. Mas quando esses filhos brigam, e um toma do outro, obviamente aquele que ficou sem sofre. E aquele que tomou do outro não precisava daquilo, porque ele tem a sua cota necessária, suficiente. Por isso, tanta dor e tanto sofrimento. E poderia ser diferente. Poderia ser diferente se cada filho de Mãe Gaia soubesse que tem o suficiente. Não precisa tirar do outro. E também não precisa obrigar o outro a fazer a sua parte quando há uma tarefa, porque cada um tem as possibilidades de fazer aquilo que precisa fazer. Poderia ser diferente se soubéssemos realmente como funcionam as leis naturais dos mundos, as leis divinas. Além de justas,
são benevolentes para todos, oferece muito mais do que precisamos para que ninguém tenha falta de nada. Poderia ser diferente se alguém não usurpasse das ferramentas dos outros, dos benefícios dos outros para si próprio, deixando os outros ao relento, na falta. Poderia ser diferente se as pessoas soubessem as consequências dos seus atos. Se soubessem que a vida continuada vai trazer lá adiante o retorno daquilo que é praticado hoje, seja o bom, seja o não bom, seja a luz, seja a sombra. É a lei do retorno, a lei de causa e efeito. Poderia ser diferente se houvesse menos disputa pelo poder. A grande ilusão da humanidade, a maior de todas, o poder. Mal sabem que cada um tem o seu poder inato. Este é o maior de todos. Ninguém tira, e ninguém toma, e ninguém consegue agregar nada além do poder inato. Tudo o resto é uma ilusão. Uma ilusão passageira que se acaba no caixão. E ainda leva consequências para a posteridade, para vidas lá mais adiante. A obrigatoriedade do reajuste daquilo que foi desajustado. Olha o prejuízo. Poderia ser diferente se todos soubessem disso. Poderia ser diferente se as pessoas compreendessem as leis divinas. Mas, infelizmente, não que não compreendam, mas fazem de conta que não compreendem para se eximir da responsabilidade. Eu não sabia. Ninguém me falou, ninguém me disse. Não posso ser culpado. Quantas vezes eu recebi comentários como devemos pagar por algo que fizemos em vidas passadas e nem lembramos mais. Você não lembra daquilo que você fez, mas você tem na consciência, no subconsciente, para ser bem exato, um juiz que é você mesmo, que é a tua consciência, que diz isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve, isso é justo, isso não é justo. O tempo todo nós temos este poder de decisão. Mas quando você decide, você assume todas as consequências, todos os riscos, todos os prós e todos os contras dos teus atos. E não há nada mais justo que isso, porque é a lei maior. Poderia ser diferente se as pessoas compreendessem as leis divinas, mas se todos soubessem que somos almas eternas. Você nunca vai deixar de existir. Você vai passar fases e fases e fases até completar o ciclo. Aí começa um novo ciclo. Estamos finalizando uma fase do planeta Terra, dessa casa planetária. E agora, então, vamos ter 2 destinos possíveis. Este novo mundo que vai chegar, que vai ser maravilhoso, sem dor, sem sofrimento. Os mansos e puros de coração estarão nesta nova casa planetária. E aqueles que não estão prontos, que nada fizeram para conquistar a frequência que os habilita para entrar nesta nova Terra, terão que continuar por mais centenas ou milhares de encarnações. Não se sabe como vai ser no outro planeta, porque não vai ter as mesmas características da Terra. Mas é como se fosse uma comparação. Continuar aquilo que foi feito aqui durante centenas de milhares de anos. É uma pena.
Nadou, atravessou o Oceano Atlântico e morreu na praia. Que pena. Poderia ser diferente. Mas por que não é diferente? Porque não quer. Não há um julgador, não há nenhuma fórmula mágica que mude isso. É a frequência da consciência. Poderia ser diferente se cada um soubesse o que acontece no além-túmulo, por exemplo. Todos nós passamos, a cada encarnação, no período entre vidas, no além-túmulo, onde a alma, na quarta dimensão, sem o corpo, aumenta a sua consciência a um grau bastante elevado, o suficiente para lembrar da sua trajetória nesse planeta Terra, das suas ações, boas ou ruins, das suas faltas, das lições ainda não aprendidas ou mal executadas. É para isso que as almas desencarnam. Quantas vezes foi falado aqui? Faz parte. É como a escola, vai lá, frequenta um ano, tem as férias, depois tem uma nova etapa, mais um ano, depois férias, depois mais um ano, e assim por diante. Vai evoluindo. A diferença é que um aluno lembra do ano anterior e as almas encarnadas esquecem para que não atrapalhe a experiência do novo personagem que ela se determina a experienciar. Poderia ser diferente se todos soubessem que estamos finalizando este ciclo de provas e expiações e que seremos aquilo que nos construímos, arquitetos de nós mesmos. Você, eu e todos os que estão neste planeta foram se construindo, se lapidando, e seremos aquela consciência única, diferente de todas as outras, mas com duas categorias: os que chegaram no portal dimensional, estão prontos na frequência para a nova Terra, e os que não podem passar porque não têm frequência. É o ciclo que se fecha. Como eu disse antes, uma das mensagens deixadas pelo nosso grande mestre foi esse: o final de um ciclo. Poderia ser diferente se houvesse mais amor. Se cada um agisse na luz, na sua luz, porque todos nós temos a luz dentro de cada um, não precisamos buscar fora. Mas por que não utilizar as ferramentas que cada um tem? Como poderia ser tudo diferente hoje? Poderíamos estar numa condição de sociedade, de humanidade, numa paz muito grande, num bem-estar muito grande. E o que vemos hoje? Uma turbulência. E bota turbulência nisso. Quem é que criou essa turbulência, se não são as almas que estão aqui encarnadas? Porque aquelas desencarnadas que se compraram no mal já foram. Não estão mais aí. Mas ainda temos a representação de luz e de sombra aqui, na carne, na forma humana. E ali é que está a ebulição dos acontecimentos atuais do planeta e da humanidade. Poderia ser diferente se as pessoas usassem mais o amor e menos a sua sombra. Pelo menos a vantagem seria para cada um. Então, se você não quer contribuir para a humanidade, ao menos faça para te ajudar. Ajudar a você mesmo. Tem chance. É claro que a maioria de vocês que me escutam estão sabendo de tudo isso. Nem precisaria dizer isso aqui.
Mas sempre tem aquele que, como se diz, entre aspas, por acaso, já que não existe o acaso, foi enviada essa mensagem para que tome consciência e raciocine um pouco. Quanta mudança pode ser feita sem nenhum prejuízo? Pelo contrário, com todas as vantagens. Mas acredita-se que o ego é o poder sobre a Terra e, infelizmente, poucos vão mudar. Porque se não mudou até aqui, teve chance, não aproveitou. Está tendo mais alguma? Será que vai aproveitar? A alma do bom e do justo sangra ao ver tantas outras almas irmãs. Sim, porque somos irmãos. Sangra por ver tantos irmãos se perdendo. Quem não sofre quando um irmão dentro da família de sangue se perde? Sofre o pai, sofre a mãe, sofre os outros irmãos. E se nós temos aqui um pai, Deus mãe, Deus filho em um, somos uma grande família, somos todos irmãos planetários. Como é triste, como sangra a nossa alma ao ver tantos irmãos se perdendo, quando o caminho que levaria à redenção e à ascensão está escancarado na nossa frente. Bem sinalizado. Não faltou oportunidades, não faltou recados, não faltou mestres para mostrar o caminho. O que faltou? O equilíbrio interno. O ego suplantou a luz. A sombra ficou maior que a luz. E isso é triste. Isso faz lembrar aquela mensagem bíblica que diz que antes do seu sacrifício, porque Jesus era um avatar, uma alma elevadíssima, tanto que não era deste mundo, ele mesmo dizia isso. Ele sabia o que ia acontecer e sabia o que a humanidade ia sofrer até o final dos tempos. Então, numa representação simbólica da humanidade, ele subiu a montanha e olhou para Jerusalém, a cidade que simboliza a humanidade. Olhou para aquela cidade, obviamente ele via o planeta todo ali, toda a humanidade da Terra. Ele olhou, sentiu uma tristeza muito grande. A sua alma se encheu de dor. E ele chorou ao dizer uma única frase: pobre Jerusalém. É o que nós vemos hoje. Pobre irmãos, por que não aproveitaram a oportunidade que estão tendo? Quantos mensageiros vieram, quantos estão aí, quantos ainda precisam vir? Mas não adianta. Um coração endurecido não sente, não vê e não ouve. Porque a voz da alma não é a voz do nosso cérebro, do nosso corpo físico, não é aquilo que nós vemos com os nossos olhos. A voz da alma, ela é interna e ela é como se fosse a própria voz da própria consciência. É o canal medianeiro que cada um de nós tem, que recebe as orientações das consciências mais elevadas. Mas quando o ego é muito grande, a sombra também é proporcional. E aquela luz que chega como voz interna, ela não é ouvida porque ela não é deixada se manifestar propositalmente, porque se a consciência daquela alma permitisse que a luz entrasse nela, a sua sombra
deixa de existir. Então, é triste quando vemos irmãos nossos perdendo a grande oportunidade, a oportunidade única, derradeira, que vai fechar definitivamente o velho ciclo da Terra. Estamos finalizando um tempo também desta raça humana, chamada de raça adâmica, que compõe a civilização atual da Terra. A sexta raça. É a última na velha Terra. Estamos aqui, na última encarnação, nas provas e expiações, cada um tem o seu tempo, o tempo que ainda resta de vida. Se você está encarnado, ainda você tem tempo. Mesmo que seja um dia, um mês, um ano. Porque a nossa consciência não precisa de tempo linear. Ela só precisa do agora, o momento exato do agora, para tomar uma decisão, para definir o seu destino. Poderia ser diferente, mas cada um construiu o seu destino, a sua sorte. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.